E aí, povo lindo, bonito e maravilhoso, professor Vieira Filho de Química, dando sequência à nossa primeira aula. Nosso primeiro encontro aqui eu mostrei para vocês os radicais derivados dos alcanos ou radicais alquilas. E agora vamos na sequência mostrar nomenclatura de alcanos, olha, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, beleza? Vamos nós! Ó, primeira questãozinha bem simples, chegamos aqui. A mistura de hidrocarbonetos utilizada como gás de cozinha é formada pelos gases propano e butano. Escreva as fórmulas moleculares de cada um, além de dizer o número de ligações sigma que cada um apresenta. Primeiro, o que é uma ligação sigma? Ligação sigma é uma ligação simples. E não esquece que na química orgânica, cada hidrogênio corresponde a uma ligação sigma, beleza? Então vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, gás de cozinha, também chamado de GLP, gás liquefeito do petróleo. Primeiro, prop. Prop dá uma ideia que nós temos aqui um total de quantos carbonos? 3. Esse AN aqui, que ele nos traz aqui, ó, ele está informando para você que a ligação entre carbono é o quê? Simples, certeza? E aquele O está indicando tranquilamente que é um hidrocarboneto, ou seja, que o composto é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então vejamos, segundo o Kekulé, o carbono é tetravalente. Então está faltando um hidrogênio aqui, falta um hidrogênio aqui e outro hidrogênio. Faltou um aqui, olha aqui, completando a tetracovalência. Temos aqui o que? O propano. Aí vou contar com vocês logo de imediato aqui o número de ligações sigma. Então, contando com vocês, nós teremos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos um total de 10 ligações sigma. Vieira, e quando é que aparece a ligação π? Meus amigos, a ligação π só aparece quando você tiver ligação dupla ou tripla. Na dupla, uma é sigma e outra é π, e na tripla, uma única é sigma, por ser frontal, e duas são ligações π. Lembrando que a ligação π ela é feita em planos paralelos, ela pode se locomover, provocando um fenômeno chamado de ressonância, beleza? E agora aqui eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula também de quem? Do butano. But, nós temos um total de quantos carbonos? 4. Aí observando que a ligação entre carbono é simples e cada hidrogênio corresponde a uma ligação simples, vamos preenchendo aqui, ó, a tetravalência do carbono, deixando bem claro que aqui vão existir um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ligações sigma. Sim, só uma curiosidade para vocês. Não esquece que os alcanos que apresentam de 1 até 4 carbono, todos são gases. Questão 2. Nós temos aqui o seguinte, olha, como você pode observar tranquilamente, aqui eu tenho um alcano de cadeia ramificada. Como é que eu sei que é ramificada? Observa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 extremidades, beleza? Então, vejamos aqui, assinala a alternativa que indica o nome do composto abaixo, ou seja, faltou ele especificar na questão que ele queria a nomenclatura oficial e o PAC, ou simplesmente o nome sistemático. A primeira coisa que você vai observar é identificar a cadeia principal, que nada mais é do que a sequência que apresenta o maior número de átomos de carbono. Vejamos, aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode observar que a maior sequência é essa cadeia linear aqui, essa cadeia da horizontal, que tem um total de 7 carbonos. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou enumerar da extremidade mais próxima a quem? Ao radical mais simples. Eita, Vieira, eu esqueci os radicais, tem problema não. Vai na aula de radicais que você relembra
todos os radicais que eu já te mostrei, beleza? Como você pode perceber, aqui nós temos quem? O metil, aqui nós temos também o metil e aqui nós temos quem? O etil. Na hora que você for enumerar, você vai enumerar na extremidade mais próxima ao radical mais simples. No caso, eu vou enumerar aqui, ó, do lado direito, ó, 1, 2, 3, 4, que mais? 5, 6, 7. E quando você for escrever o nome, não esqueça que você deve colocar os radicais em ordem alfabética. No caso, 4, você tem quem? O etil. Aí você tem aqui 3 de metil. Cadeia principal tem 7 carbonos, ligação simples, e aqui o grupo funcional. Observe que o nome do radical não é de metil, é metil, portanto, o E em ordem alfabética, literalmente, ganha de quem? Do M. Perceba que aqui você encontra a alternativa correta, simplesmente na letra D. Atenção, olhe, a memorização dos radicais é fundamental para que você possa executar com bastante maestria a nomenclatura dos compostos orgânicos. Questão 3. Como você pode observar, a cadeia está em forma de linha. E não esquece que na química, cada vértice e cada extremidade corresponde a um átomo de carbono. Aí tu vai perguntar, ei Vieira, e o que é vértice? Tu já viu na matemática, na geometria, é o encontro de quem? De 2 ou mais segmentos de reta. Então vejamos aqui o seguinte, analise a estrutura seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC. Veja aqui, assinala a opção que indica as cadeias laterais, ou seja, os radicais que estão nos carbonos de número 4 e 5. Veja bem, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o quê? A cadeia principal, aquela sequência que vai ter o quê? O maior número de átomos de carbono. Então vamos contar aqui, ó. Começaremos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se você observar, 2 empataram com 9. Eu vou considerar essa que eu estou destacando aqui por ter o maior número de quem? De radicais. Quando acontece um empate na cadeia principal, será considerada a cadeia principal aquela que tiver o maior número de ramificação, beleza? E observe que a ligação entre carbonos são ligações simples. Estamos diante de um alcano de cadeia ramificada. Vamos enumerar agora. Tu está observando que esse radical aqui, ó, só tem um carbono, ó, metil. Esse aqui tem um total de 3 carbonos. Aqui você pode perceber tranquilamente que é o propil, certo? Não é o 7-propil, porque a valência está no carbono primário. Quando é que é primário? Fechei aqui a cadeia principal, tu observou ele aqui sozinho, ó, carbonozinho primário. Tu está observando que também tu tens aqui outro metil e aqui tu tem um radical com 4 carbonos, com cadeia ramificada, valência nesse carbono aqui, que isso aqui nada mais é do que o isobutil, aquele radical que eu chamei tua atenção, que os alunos adoram errar, beleza? Então vejamos aqui o seguinte, quando eu for enumerar, eu vou enumerar dessa extremidade aqui, por ser mais próximo a quem? Ao radical mais simples. Portanto, aqui nós temos, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8 e o carbono 9. O que é que ele quer saber? Quem é o radical do carbono 4 e do carbono 5? Do carbono 4 tu tem o quê? Propil. Do carbono 5 tu tem o quê? Isobutil. Então ficou simplesmente a letra A. Na questão de número 4, o cara quer tentar confundir você. Olha, desmembre a cadeia, senão você pode ser pego de surpresa. O que é que ele quer saber? Ele quer nessa questão saber aqui quantos carbonos tem na cadeia principal.
Então, o que é que eu vou fazer? Tu tá vendo aqui o CH3, ó. CH3 só fará parte da cadeia principal na extremidade. Aqui tá no meio, aqui é o metil. Aqui é o metil. Então, para ficar melhor para mim, eu vou circular aqui e vou colocar desse jeito aqui, ó. Beleza? O que é que vai acontecer aqui? Tu tá vendo que aqui é um C2H5, que eu te mostrei também, que é um radical chamado etil. Vou deixar ele aqui, eu coloco o X e coloco desse jeito aqui para ficar melhor para a gente. Ó, vou chamar a atenção aqui. Ali tem uma ligação dupla. Ali nós temos quem? Alcenos, também chamado quem? Olefinas, que mais adiante vocês vão observar que os alcenos vão sofrer uma série de reações, como reação de adição, reação de oxidação e tudo mais, beleza? Aí chegando aqui, para a gente observar quantos carbonos tem na cadeia principal. Primeiro, é interessante que vocês lembrem que a cadeia principal tem que ter a insaturação. Então, contando aqui, nós teremos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você observa que essa cadeia principal aqui, ela é formada por 6 átomos de carbono. Cuidado, ó. Eu excluí esse moço e desci, eu excluí esse moço e desci. Então, carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa vai ser nossa cadeia principal. Tá legal? Beleza? Questão 5, ele quer que você escreva a nomenclatura desse composto aqui. Já observou que, mais uma vez, mostramos aqui uma forma de linha? Tu já observou que aqui se trata de um alceno por ter o quê? Uma ligação dupla. Então, a gente vai simplesmente detectar a cadeia principal. Então, você vai identificar qual é a sequência que tem o maior número de carbono e contém a ligação dupla. Caso aconteça um empate, a cadeia principal será aquela que vai apresentar o maior número de ramificação, ou seja, de radicais. Então, se você analisar comigo aqui, nós temos, ó, o carbono 1, aqui 2, aqui 3, aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente vai admitir essa cadeia como cadeia principal. Por quê? Porque se eu for contar de outra maneira, talvez também eu encontre 11. Só que vai diminuir o quê? A quantidade de radicais. E eu vou enumerar da extremidade mais próxima à insaturação, porque a prioridade aqui é da insaturação. Mas veja bem, aqui, ó, eu tenho metil, só um carbono, aqui eu tenho metil e aqui eu tenho metil. Aqui, como você pode perceber, Vieira tem aqui, ó, propil, e aqui tem 2 carbonos que você lembra que é quem? Etil, beleza? Aí aqui, enumerando aqui, vai ficar na sequência 1, aqui é 2, aqui é 3, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui vai ser o quê? 11. Então, perceba bem aqui o seguinte. Primeiro, a insaturação está entre o 3 e o 4. Quem vence? O 3. Como quem vence é o 3, a gente já descarta a letra A. Porque aqui está indicando que a insaturação está no carbono 8, seria entre o 8 e o 9. Isso aqui não é verdade? Vamos escrever a nomenclatura. No 3 eu tenho um etil. No 3 eu tenho um etil. Então, no 3 eu tenho um etil. Aonde é que eu tenho metil? Eu tenho metil no 2. No 2. Aonde mais metil? Eu tenho aonde? No 2. Eu tenho no 9 e tenho no 10. Eu tenho um total de 3 metil. Então seria quem? Trimetil. E no 7 eu tenho quem? O propil ou simplesmente o N-propil. 1 DEC, 11 carbono. Grupo funcional, localização da insaturação. Então seria a letra C. Questão 6. Essa questão aqui, ela vai envolver o seu conhecimento de volume molar de um gás na CNTP e o seu conhecimento de quem? De nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, o que é que diz aqui? O volume molar do gás na CNTP é 22,4. Vieira, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Temperatura 0 graus Celsius, pressão de quem? De 1 atmosférico. Aí ele quer saber a fórmula molecular de um composto orgânico gasoso
que apresenta a relação volume-massa de 6,5 gramas do composto para esse volume aqui em litro, nessas condições. Então, o que foi que ele faltou na questão mostrar? Faltou na questão ele falar que o carbono pesa 12 e que o hidrogênio pesa 1, beleza? Então, já daria para a gente eliminar o seguinte, por quê? Eu disse a vocês anteriormente que no caso dos alcanos, só está no estado gasoso até 4 carbonos. Como eu não sei que esse é um alcano, um alceno ou um alcino, vou descobrir ainda, eu já posso eliminar esse moço e esse moço aqui, ó. Então já aumentou a minha possibilidade de resposta, beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ter 6,5 gramas do composto, que eu não sei quem é, está para 5,6 litros nas CNTP. E quando eu tiver 22,4 litros nas CNTP, eu tenho o correspondente a quem? A X, que eu vou chamar de quem? De mol ou massa molecular, beleza? Aí vamos simplificar isso aqui para ficar melhor para a gente. Eu vou cortar o litro aqui, corto o litro aqui. Aqui eu tenho 5,6. Aqui eu tenho quem? 22,4. Simplificando, aqui vai dar 1 e aqui vai dar quanto? 4. Por quê? 6 vezes 4, 24, então 2. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Então daria 22,4. Ficou simplesmente o quê? 6,5 que multiplica 4. Aí você multiplicando isso aqui, 6 vezes 4, 24. A metade de 4 daria quanto? 2. Somando isso aqui vai dar o quê? 26 gramas para cada mol. Então vamos observar aqui, quem é que tem massa molecular? 26 gramas por mol. Letra A, eu tenho carbono, pesa 12, hidrogênio pesa 1. Multiplicando isso aqui por 2 dá 24, multiplicando isso aqui por 2 dá 2. Somando isso aqui, daria 26 gramas para cada mol. Então seria essa estrutura aqui, ó. Esse composto aqui, só para efeito de curiosidade, teria essa formulazinha, seria simplesmente o etino ou gás acetileno, que nada mais é do que o gás dos maçaricos, beleza? Questão 7. Você está observando aqui que você está vendo aqui duas reações de adição. Por que são reações de adição? Porque está existindo quem? Quebra de insaturação. Mas vai ficar bem para depois, na nossa revisão aqui. Ele quer que você simplesmente escreva os nomes dos compostos formados na reação 1 e 2. Aqui é uma cadeia fechada, aqui é um ciclo alcano. Um ciclo alcano que tem 6 carbonos, como você pode perceber aqui, ó. Aqui eu tenho um total de quantos vértices? 6. Aqui seria o ciclohexano. E aqui você está observando uma cadeia aqui insaturada, que você passou até aqui uma cadeia linear, ou uma cadeia normal. Pode observar, ó, que ele condensou aqui para tentar confundir você, mas o CH2 faz parte da cadeia principal. Então aqui eu tenho um total de 4 carbonos dentro do parêntese e tenho 2 fora. Então a minha cadeia principal aqui tem um total de 6 carbonos. Se eu tenho 6 carbonos, o prefixo é o quê? X, a ligação é simples, e O vai ser o quê? O grupo funcional. Então, como você pode perceber, nós teremos aqui o ciclohexano e o N e o N e o N hexano, indicando que essa cadeia aqui é o quê? Normal. Observe aqui que eu coloquei o H aqui, ó, em forma de nomenclatura. Ele não colocou o H aqui, veja bem, por quê? Porque do ponto de vista gramatical, o H no meio da palavra só em dígrafos e na palavra Bahia, devido à sua etimologia. Tudo bem? Então, espero ter ajudado vocês. Aqui foi o complemento da aula de radicais com a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Beleza? Aguardo vocês. Até a próxima. Fui!